Olá, meus amores, bora prosear um bocadinho? Já virou chavão, né? Sempre começo os vídeos dessa maneira. Que é aquele momento de trocarmos figurinha, de parar e refletir mesmo sobre algumas questões. Claro, por óbvio que nem tudo cabe a todo mundo, nem todos os assuntos, inclusive, tem aqueles que a gente se interessa mais, pelos quais a gente se interessa mais, outros menos, e assim segue a vida. O que a gente não gosta, o que não nos interessa, o que a gente não concorda, a depender do caso e da situação, a gente vai, coloca nosso ponto de vista, entra ali naquela discussão do assunto e para chegar numa questão melhor. Claro que eu penso que não vale a pena, aliás, completamente fora de cogitação, para termos relações saudáveis no nosso dia a dia, no nosso convívio e também nas redes sociais, aliás, principalmente nas redes sociais, pelo simples fato de que tem uma abrangência muito maior e onde as pessoas se atacam por absolutamente nada e grande parte das vezes por não saber, não conseguir compreender o que a outra pessoa coloca, né? O que ela diz, porque só foca no próprio umbigo. Então, é nesse aspecto, é nesse sentido que eu sempre falo, bora prosear um bocadinho, até para que nós possamos ampliar o nosso escopo interpretativo e sermos melhores em tudo, né? Claro que nunca seremos bons em tudo. Somos seres humanos imperfeitos que somos, então tem essas questões todas. E justamente por essa questão eu quero trazer aqui uma reflexão. Na minha área, né, como sexóloga, como especialista em relacionamentos, o que eu mais vejo, o que eu mais ouço, o que eu mais atendo é a literal guerra dos sexos. Parece uma coisa... Cada vez que eu falo isso, guerra dos sexos, me remete lá para trás, nem me lembro quando... Faz muito tempo que tinha aquela novela Guerra dos Sexos. E tá aí, né? Cada vez mais intensa, cada vez pior e piorando. E eu fico me perguntando às vezes, aliás, sempre, diante de fatos concretos, casos concretos, eu paro, olho, observo e me pergunto, como assim, gente? De onde tirar essas ideias? Então são homens contra mulheres, mulheres contra homens. Literalmente hoje o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, mas antes cada um ficava, né, no seu próprio clube e discutiam questões pertinentes a cada grupo. Hoje, além de estarmos separados em grupos do Bolinha e da Luluzinha, esses nomes, né? Um ataca o outro. Isso. Mas nem de longe é uma atitude, é um comportamento que passa absurdamente longe de sermos inteligentes com isso. E o que eu quero trazer aqui, como reflexão, é muito comum, né, ouvirmos dos dois lados, né? Mas é muito mais comum ouvirmos a seguinte questão: homens não prestam. Claro que tem homens que também dizem as mulheres não prestam. As mulheres estão prestando cada vez menos. E por aí vai. Mas quando diz homem não presta, não seria saudável, inteligente, pertinente refletirmos sobre isso? Porque
uma questão colocada, a frase, né, é uma mentira repetida 1000 vezes, se torna verdade. Eu não vou colocar como mentira, eu vou colocar uma questão. Uma questão repetida à exaustão, ela acaba se tornando uma verdade. Primeiro, para quem repete, e segundo, para quem acaba acompanhando, escutando aquela versão. E o que eu quero trazer é a seguinte reflexão. Será que a gente não está claro que nada aqui é genérico, aliás, tudo é genérico, nada é específico, né? Porque, por óbvio, que existem infinitos casos de homens que não prestam, mulheres também, mas eu quero falar dos homens aqui, de homens que não prestam. Existem N casos, milhões de casos, vou colocar nesse aspecto, de homens que não prestam e a gente vê os resultados, né? As violências de modo geral, que não vou esmiuçar aqui, porque todo mundo sabe exatamente do que se trata. Mas, será que são todos os homens que não prestam? A homem não presta. Você não conhece homens que prestam? Será que não estamos repetindo a exaustão, isso que escutamos desde sempre? Porque as nossas bisavós, avós, mães vêm repetindo isso? Porque se relacionaram com homens que não prestam? E a gente pega a parte pelo todo? Ou, vamos supor, né, a pessoa teve, né, ao longo da vida, 10 relacionamentos. E ela teve problema com 10, vamos falar de um relacionamento hétero, bababá. Ela teve problema com esses 10 homens. Mas qual é a mesma quantidade de pessoas no planeta? 8 bilhões? Acho que tá próximo disso, né? Não dá pra, né? Agora, eu vou pegar o meu universo micro, pra lá de micro, né? Um nano universo, e vou dizer de uma amostra de 10 para 8 bilhões, e eu vou dizer: homem não presta. Fique longe, se afaste. O mesmo vale, obviamente, para mulheres, homens que falam a mesma coisa de mulheres. A gente não conhece todos. Então, e quando a gente coloca essa questão de homens não prestam, a gente tá... Mas ainda... eu quero um relacionamento, mas homem não presta. Sabe quando essa conta não fecha? Ou eu acredito que pode até ser difícil, mas que há homens que prestam, e aí sim eu me abro para um relacionamento, ou eu vou colocar homens não prestam, logo eu não quero um relacionamento. Não dá para ter tudo nesse caso. Ou eu decido que os homens com os quais eu me relacionei não prestaram, mas com certeza, claro, sim, existem outros tantos que prestam, ou eu realmente deixo pra lá. Homens não prestam, logo fechei o projeto, relacionamento, e acabou a história. Então, o primeiro passo é observar exatamente isso. Primeiro, o que é que eu quero? Por qual amostragem eu estou tendo indo para esse caminho aí, essa decisão de afirmar e de colocar isso em prática na vida? Então, o que é que você quer? Homens não prestam? Olha, eu já tive
Eu já me relacionei com homens que eu posso dizer, eu não vou nem dizer não prestaram. Não deu certo. Aqui pensando, não diria nenhum dos casos nenhuma das pessoas com as quais eu me relacionei, eu não diria não presta. Mas não estava alinhado, ou foi alinhado, esteve alinhado por um tempo, e depois as coisas desandaram, foram para outros caminhos. E nem vou colocar a responsabilidade, porque seria muita insanidade dizer que sempre foi problema, erro comportamental, seja lá o que for, deles. E eu me posicionar como vítima, né? Eu sou a princesa no topo do castelo e todos os relacionamentos que eu tive não estão presentes, né? É porque em algum momento algo aconteceu e que sempre foram eles os errados. Quando a gente, e eu sempre falo, quem me acompanha sabe perfeitamente disso. Por mim, eu, né, seria abolido o termo, a conduta, o comportamento da questão da culpa. Quando um relacionamento, ele é a dois. Às vezes tem mais gente nessa viagem, mas pensamos no tradicional a dois. E aí não dá para dizer, né? E aí a gente tem que falar em responsabilidades e não necessariamente em culpa, porque cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E inclusive, eu sei que tem gente que discorda completamente disso e tá tudo bem, que eu falei lá no começo do vídeo. Quando é o dever de fazer e de não fazer que a gente tem no direito, né? Mas quando eu deixo de arcar com as minhas responsabilidades, o que é que eu estou criando? Eu não posso não arcar com as minhas responsabilidades e, por conta disso, colocar toda a minha falta de responsabilidade como culpa no colo do outro e vice-versa. Então, não colocaria nenhum dos meus relacionamentos, e claro que eu tô pegando um universo micro, nano, para trazer o todo aqui, né? Para alargarmos esta reflexão. Então, claro que teve situações que eu errei feio, teve situações que a pessoa que estava comigo errou feio, mas em momento nenhum eu colocaria um carimbo, um rótulo, uma etiqueta nessas pessoas e diria não presta. Mesmo porque levando um pouco, né, fazendo uma analogia aqui a um cenário de profissional, grande parte do processo, ele começa, a gente não tem bola de cristal, não dá para dizer, afirmar, né, com certeza que vai dar certo ou que não vai dar certo. Mas o processo de seleção é fato que ele traz muitos elementos para a gente já entender que pode dar certo ou que pode não dar certo. E quando a gente tem elementos ou bastante, o suficiente para dizer, esse daqui não tem chance, né? Por que começar? E se as empresas fazem isso, né? A carta de recomendação ou algo nesse sentido, não necessariamente ter uma carta, mas hoje a gente sabe que tudo é olhado. Como foi o comportamento desta pessoa naquela empresa? O que ela fez? Ela fez algo muito absurdo. Peraí. Poderia acontecer isso novamente? Existe aqui no meu universo, né, neste novo, algo que
possa trazer a possibilidade de, diante de um fato, a pessoa ter que ter um determinado comportamento que poderia cair nessa mesma situação? Por óbvio que sim. E aí você fala, então está condenado, pronto, acabou, sem chance. Não necessariamente. Aí precisa entrar a questão de quase que uma investigação, jeito, tato de lidar com a situação. Por quê? Porque a gente não vai condenar a pessoa ad eterno, porque as pessoas mudam. Eu acredito que as pessoas mudam. Então não dá para pôr um carimbo condenado para sempre, pronto, acabou para você, game over. Não penso assim. Mas tem coisas que você sabe que é um padrão e que é recorrente e que aquilo já é da pessoa e ela vai fazer de novo. Mas eu penso que as pessoas mudam. E mudam, gente, as pessoas mudam. Só que tem um detalhe, ninguém, e aí eu acredito que é o todo mesmo, ninguém muda pelo outro. Ninguém muda pelo outro. Vai mudar, aí na analogia do trabalho, né? Eu vou mudar por causa daquela empresa. Por causa do cargo, por causa do chefe, por causa do líder, Não. Eu vou mudar porque eu enxergo, eu compreendo elementos ali do outro lado que são interessantes a mim. E para que eu consiga alcançar aqueles objetivos, aqueles outros elementos, eu preciso mudar o meu comportamento. Então, do outro lado tem uma chance de crescimento, tem um cargo mais alto. Eu quero aquele cargo. Mas o que eu preciso? Eu preciso mudar isso, porque do jeito que eu sou, as condutas que eu tenho e várias outras questões, não me encaixo. Então, se eu quero o degrau, né, acima do que eu estou, então eu preciso mudar. Eu não mudei pela empresa. Eu mudei porque eu quero conseguir aquilo e com o comportamento com que eu tenho hoje, da forma com que eu tomo as minhas atitudes hoje, eu não me encaixo ali. E como eu quero aquele alvo, eu vou mudar. Mas não é por aquilo, é por mim. A mesma coisa se estende, né? A gente faz uma extensão aqui para os relacionamentos. Eu quero tal coisa, para isso eu preciso mudar. Então eu vou mudar porque eu decidi mudar para conquistar aquilo. O desejo de mudança sempre está em nós, nunca no outro. É sempre interno, nunca externo. O externo me inspira, eu quero chegar ali, eu quero conquistar aquilo, eu quero tal coisa. Então, eu preciso fazer determinadas mudanças e para isso, por óbvio, é muito interessante que a gente tem, e aí entra aquele combo que eu sempre falo, autoconhecimento, autoestima, autorresponsabilidade, por aí vai. De saber onde estou e onde eu quero chegar. O que eu quero conquistar e o que eu preciso mudar. Eu estou nesse ponto aqui e para chegar ali eu preciso, né, avançar, sabe aqueles jogos de tabuleiro? Avance 10 casas. Então eu preciso, quais são as casas? Eu preciso ver quais são exatamente os elementos que eu preciso. Então não dá para dizer que todo homem é igual, toda mulher é igual, porque você teve meia dúzia de relacionamentos e a seleção já te apontava elementos que você era nítido que não tem jeito. E mesmo assim, sabe quando você contrata uma pessoa porque você precisa emergencial, eu preciso de uma pessoa para resolver tal coisa aqui na empresa, num projeto para hoje à noite. Meu filho, passou na porta, escorregou, você puxa para dentro, né, da empresa. Mas você não teve elementos, você não teve critérios. Por óbvio
para esse projeto de uma noite, e aí a gente estende para os relacionamentos, para esse projeto de uma noite, pode até ser que tenha dado certo, mas para projetos futuros, aí você fala, não dá, né? Não dá. Então, é sobre isso. É muito desajustado, desalinhado, todos os descredibilizados, colocarmos a parte pelo todo. Quando a gente diz, não existe homem bom, homem não presta, será que os que eu escolhi para conviver, para relacionarmos, não prestavam? Será que talvez eu não tenha critérios de seleção e escolha os piores? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Todo mundo conhece essa frase, basta colocar em prática. Claro que é aquela coisa também, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Não vá ao supermercado fazer compras se você estiver com fome. Você vai comprar aquilo que você não precisa, aquilo que é desnecessário, não tem nenhum valor nutricional, mas você foi pelo impulso. E vale. Não se envolva quando você estiver carente. E aí, eu até já fiz vídeos sobre isso, já falei muito sobre isso. Um amor se cura com outro? Uma vez me perguntaram, tem um vídeo lá no meu canal da Divi Sexy sobre isso. Um amor se cura com outro? E eu respondi sim e não. E eu expliquei no vídeo. Sim, um amor se cura com outro. Se for o amor próprio, você se cura rapidinho. Agora, eu tive uma decepção, e para não ficar sozinha, porque eu sou carente, porque eu não sei ficar sozinha, eu preciso tapar aquele buraco de alguém que estava naquele relacionamento com qualquer um que apareça. E aí vem, eu chamo isso de band-aid emocional, você coloca para ver se resolve, né? A depender da situação, se for um arranhãozinho, um band-aid resolve. Se for algo mais profundo, o band-aid já não segura isso. Então, e aí o problema é do band-aid ou de nós que escolhemos o curativo errado, a depender do tamanho das nossas lesões? Fica aí para refletirmos. Eu não concordo que homem não presta, como também não concordo que mulheres não prestam. Prestamos, homens prestam, mulheres prestam. A gente precisa começar a selecionar melhor. E não serve mesmo, eu já vi que não presta. Eu não preciso me envolver para ter essa certeza. Basta olhar o que veio lá de trás, né? Dá trabalho? Dá trabalho. Precisa de critérios, precisa de elementos, precisa de tempo, precisa investir tempo, paciência, dedicação. São muitos elementos. Mas que tem homens que prestam, tem sim. Pode ser que de repente a gente não tenha, não vou dizer a sorte, não tenha tido a sorte. Não é uma questão de sorte. Não é uma questão de sorte. É uma questão de realmente uma série de elementos. Claro que pode dar errado, mesmo com tudo isso. Claro que pode. Mas a gente precisa minimizar o máximo possível dos futuros, né? Riscos, danos, lesões, todas as lesões, inclusive as emocionais. Então, antes de falar que homens ou mulheres não prestam,
a gente precisa dar uma olhadinha como é que a gente está lidando com tudo isso. Se eu pegar qualquer coisa, qualquer um, para qualquer situação, óbvio que não presta. Eu quero comprar um vestido de noiva. Como é que eu vou procurar um vestido de como é que eu vou procurar se eu procurar na melhor loja de biquínis, eu não vou encontrar um vestido de noiva. Então, onde é que você está procurando o que você quer para sua vida? Eu não vou encontrar um vestido de noiva numa loja de biquínis, eu não vou encontrar um biquíni numa loja de vestido de noivas. Então, para isso eu preciso saber o que eu quero e ter critérios. Então, muitas vezes, não é que o biquíni não presta. Eu não achei o que eu queria, o que eu procurava. Eu quero... E aí, tem muitos elementos, mas eu quero terminar aqui rapidinho. Eu preciso. Quero um vestido de noiva e eu vou em uma loja de vestido de noivas. Só que tipo de vestido de noivas? Não basta isso. Que tipo de vestido de noiva eu quero? Qual é o meu orçamento? É vestido para o dia, é vestido para a noite, né? Eu quero um vestido... Que vestido? De que cor? É branco mesmo, tradicional? Não, eu não quero branco. Eu quero um vestido vermelho. Não, mas eu vou procurar um vestido vermelho de noiva numa loja que só vende vestidos tradicionais, brancos. Não vou encontrar. Então, não basta ir na loja que vende aquele produto, né? E aí a gente vai colocando vários outros elementos, fazendo um canvas relacional aqui. Eu vou em uma loja de alto valor, alto luxo, mas o meu orçamento é para uma loja popular. Vou encontrar? Eu vou encontrar algo maravilhoso, só que não cabe no meu bolso. Trazendo isso para nossa realidade fática aqui dos relacionamentos. Não adianta eu querer também aquele homem maravilhoso, de altíssimo valor, que você fala, nossa, meu sonho de consumo, mas a sua, né, não está estrategicamente alinhado. O que eu sempre falo também, para finalizarmos, para que todo mundo quer alguém interessante para estar ao nosso lado. Só que o outro também quer, né? Só que para que eu me interesse pelo outro, ele tem que ter algo de interessante. E por que você acha que para o outro de alto valor se interesse por você, você não tem que ter nada de interessante para oferecer? E aí que começa, a gente volta, é um círculo, né? A gente volta para o começo da história. O que é que eu tenho a oferecer? Sabe? É bunda e peito? Muitas vezes você atrai, mas você não mantém. Porque a escolha não foi adequada. E aí, quando eu não escolhi adequadamente, eu ofereci algo que, em essência, não era aquilo que eu queria. Não queria um relacionamento baseado em peito e bunda. Mas foi isso que eu ofereci. Foi isso que eu demonstrei como algo interessante. Como é que eu vou reclamar depois? Não tô dizendo que não deva ser, né? Que não possa ter, que não seja um elemento viável. Mas é só isso? Isso é tudo? Isso é tudo que o outro quer? Isso é tudo que você tem a oferecer? Se for, tá tudo certo também. Só que entenda que um relacionamento pautado nos critérios que um busca e que o outro oferece, aqueles são os pilares que vão alicerçar esse relacionamento. Não queira mudar depois. Eu não estou dizendo que é impossível, mas no mínimo vai dar muito trabalho e por vezes o resultado vai ser não muito distante, não demora muito
para estar estampado: homens não prestam, mulheres não prestam. Então, antes de falar do outro, a gente tem que olhar para nós. O que eu quero, o que eu tenho a oferecer, o que eu busco. Não é tão simples, mas é totalmente possível. Sim, bora, gente, bora, que eu vou trabalhar, porque eu não quero ninguém, né, atrás de mim ou só por bunda e peito. Então, eu preciso ter outros elementos, porque depois eu não vou poder reclamar, né? Ah, mas veio só por bunda e peito. Era isso que eu tinha para oferecer. Como é que eu vou reclamar? Eu não. Pode até ter bunda e peito. Aliás, é importante que tenha bunda e peito. Bunda e peito eu tô falando no sentido genérico, né? Não, é um todo, é um conjunto. Mas, o que mais que tem? O que mais que tem? Simbora? Quando você vai comprar um vestido de noiva, não é só o vestido de noiva que você precisa para casar. Você precisa de tantas outras coisas, né? O sapato, para combinar com aquele vestido. É tanta coisa, gente. Simbora. Beijo pra vocês.